Vamos acompanhar agora também o ministro Ricardo Lewandowski, que está falando da operação da PF. Vamos lá. E qual é o risco que elas correm hoje? Foi feita alguma mudança para garantir a segurança dos alvos desse grupo? Bom, certamente o ministro Alexandre de Moraes tem a segurança pessoal dele, sempre foi muito reforçada, desde o momento em que ele passou a relatar o inquérito às fake news, que depois se desdobrou em vários outros aspectos, inclusive a investigação, a averiguação dos fatos de 8 de janeiro. Claro que a Polícia Federal dá também apoio à segurança dele, que é institucional do Supremo Tribunal Federal, como faz com relação a outras atividades. É claro que os fatos revelados pelo inquérito policial, pelas investigações, são extremamente preocupantes, porque demonstram que estes indiciados, estes suspeitos, esses acusados pela Polícia Federal, durante muitas semanas seguiram de perto o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades federais. Inclusive, houve a tentativa, ou pelo menos houve a predisposição de se assassinar o presidente eleito da República, o vice-presidente da República e o Alexandre de Moraes e outros ministros também da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive com métodos extremamente agressivos, cogitou-se de envenenamento do presidente da República, ainda quando estava hospitalizado, do emprego de armas pesadas como metralhadoras, lança-foguete, lança-rojão. Então são crimes supostamente praticados, digo supostamente praticados porque vão ser averiguados ainda pelos órgãos competentes, mas os indícios da prática desse crime são fortíssimos, até porque a prisão preventiva, ela exige, primeiramente, a constatação da materialidade do crime. Isso foi constatado. Indícios fortes de autoria. Esses dados que são exigidos pela legislação processual penal estão presentes e servindo de fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Os fatos são gravíssimos, absolutamente inaceitáveis e colocam em risco não apenas as instituições republicanas, mas a vida dos brasileiros, do cotidiano dos cidadãos e das cidadãs e, portanto, merecem um mais profundo repúdio. O ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, disse que o plantão foi executado com detalhes, com poucos detalhes. O senhor concorda? Bom, realmente chegaram muito perto. E eu acabo de ler as 200 e poucas páginas da representação da Polícia Federal. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo. É certo que o ministro Alexandre de Moraes tem uma segurança muito forte, como os ministros em geral da Suprema Corte, sobretudo depois dos episódios de 8 de janeiro de 2023, mas eu posso lhes dizer, pelo inquérito, que todos tiveram acesso, porque o sigilo, o segredo de justiça foi retirado, que os suspeitos, os acusados, chegaram muito próximo de materializarem seus intentos criminosos. Ministro, teve um policial, esse policial federal que está entre os suspeitos nessa operação de hoje, ele estaria na segurança do presidente eleito durante o período de transição. Sim. Aí eu lhe pergunto o seguinte, quais são as consequências jurídicas? O que o governo vai fazer para notificar essa estrutura das polícias? Afinal de contas, esse crime, o senhor acabou de dizer, né? Realmente faltou pouco para que fosse realmente realizado. Bem, é claro que a segurança das autoridades está sempre sendo atualizada, aperfeiçoada, e a cada episódio destes nós encontramos outras brechas possíveis na segurança. É possível que este agente da Polícia Federal tenha sido convocado para trabalhar na segurança do presidente eleito, dado o seu conhecimento, enfim, do cotidiano do Palácio do Planalto, enfim, da sua familiaridade, inclusive com aqueles que lá trabalhavam. É claro que a partir desses episódios, muitas outras
hipóteses poderão ser cogitadas no sentido, inclusive, de aumentar a segurança dos que foram ameaçados e gravemente ameaçados. Ministro, como o senhor viu a participação de ex-integrantes do governo, integrantes do governo Jair Bolsonaro à época, ministros que teriam, inclusive, participado de conversas sobre o planejamento do golpe? Bom, é muito grave que pessoas que foram formadas pelo Estado para o emprego lícito da violência, foram armados pelo Estado, pratiquem esse tipo de atentado contra o próprio Estado. Isso é absolutamente inadmissível, não é esperado. Felizmente, a grande maioria, eu diria, as Forças Armadas como um todo, não participaram dessa trama. E esse é um dos fatores pelos quais essa trama não logrou êxito. Foi uma ação isolada, mas grave, de pessoas que estavam em postos de comando da República, não é? Em nível, inclusive, ministerial, se suspeita. Isso ainda vai ser apurado com muito detalhe, mas esta é uma das fases de um inquérito que vem progredindo ou vem se desenvolvendo há muito tempo. A representação da PF menciona uma participação importante do ex-ministro Braga Neto na execução do plano. Sim. Os elementos ali postos, dá para traçar alguma participação do ex-presidente Jair Bolsonaro também nessa tentativa de assassinato? Olha, por enquanto não se chegou a esse nível de detalhe. O inquérito prossegue, deverá terminar, digamos, nos próximos dias ou semanas, em que estes aspectos todos serão deslindados, serão aprofundados. Quer dizer, o que se tem na representação da Polícia Federal é que teria havido uma reunião na casa do ex-ministro Braga Neto. Isso está no inquérito. Agora, em que circunstâncias isso se deu, quem participou efetivamente, o que foi conversado, isto será alvo ainda de investigações futuras, como com relação a outros mencionados no inquérito. O inquérito trabalha, a polícia trabalha por fases. Não é? Este é um dos desdobramentos deste inquérito, em que se examina a participação de 4 militares, da ativa e da reserva, e um agente da Polícia Federal, onde há indícios muito concretos de que eles estavam, primeiro, tentando um golpe de Estado, segundo, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e, em terceiro lugar, estavam envolvidos numa organização criminosa. São crimes gravíssimos, com penas altíssimas, e certamente a Justiça haverá de, enfim, celeremente dar um desfecho nessa investigação e responsabilizar os culpados. Não seria o caso de prisão? O senhor poderia fazer a análise geral, resumida para a gente, disso que foi informado hoje para a sociedade, que é assustador e que envolve autoridades que tinham poder de polícia, poder de segurança e que estavam fazendo exatamente o oposto. Houve falha na segurança. Pessoal que nos acompanha pela rádio, sejam muito bem-vindos. A gente está ouvindo agora o ministro Ricardo Lewandowski falando sobre a operação da Polícia Federal que prendeu 5 pessoas, entre elas 4 militares e também um integrante da Polícia Federal. Vamos ouvir. Superior Eleitoral, fizemos uma eleição absolutamente impecável. Nós divulgamos o resultado num tempo recorde, tomamos todas as medidas preventivas para que a eleição corresse sem nenhum incidente. Eu mesmo fui relator de uma consulta em que se proibiu o porte de armas 48 horas antes das eleições, no dia das eleições, no local de votação, e 24 horas depois. Tomamos uma série de medidas, inclusive na época, quando houve a obstrução das principais estradas e rodovias do país, nós chamamos os responsáveis até a sede do Tribunal Superior Eleitoral, impedimos o prosseguimento dessa tentativa de evitar que os eleitores pudessem alcançar os seus locais de votação, mas é claro, não se podia suspeitar que possivelmente um golpe de Estado estivesse sendo urdido a partir do Palácio do Planalto, não é? É claro que a dimensão desta ação criminosa está sendo objeto de investigação. Em breve o povo brasileiro terá uma resposta adequada para isso. Ministro, para garantir a segurança aí das investigações, não seria o caso de
prender provisoriamente alguma dessas autoridades aí do ex-governo? Bom, isto se for o caso, se a Polícia Federal concluir que houve envolvimento, e se essas pessoas envolvidas apresentarem algum risco para a ordem pública ou eventualmente estiverem coagindo testemunhas ou houver a hipótese de uma possível fuga para o exterior, é possível que sejam presas. Por enquanto, nós estamos concentrados nessas 4 pessoas, 4 militares e este agente da Polícia Federal. É isso que se tem nesse momento. Ministro, a última. O senhor chegou a conversar com o presidente Lula hoje? Ele demonstrou algum choque, assim, alguma surpresa por ter um plano para matar? Olha, realmente eu conversei com o presidente Lula hoje de manhã, mas a propósito de vários assuntos, inclusive do G20. Ele me ligou do Rio de Janeiro, conversamos sobre esse assunto e ele estava absolutamente surpreso, estupefacto com a dimensão deste golpe. Ele, claro, não podia imaginar, inclusive, que ele poderia ser vítima fatal da ação desses agentes criminosos. Pelo menos os indícios agora fortes colhidos pela Justiça, pela Polícia Federal, indicam que houve sim um envolvimento, pelo menos neste momento, destes personagens. Obrigada, gente. Obrigada. Acompanhamos então o ministro Ricardo Lewandowski falando sobre a operação da Polícia Federal e sobre possíveis passos agora que envolvam políticos que atuavam no governo de Jair Bolsonaro e que também foram citados em algum momento nessas escutas, nesses textos, nessas mensagens, nos arquivos dos quais a Polícia Federal colheu essas informações e fez essa operação que teve autorização do ministro Alexandre de Moraes.